debate que surgiu durante a semana nas redes sociais envolvia a relação do torcedor com o clube rival, né? Até um comentário feito pelo companheiro André Rizek no Sport TV. Será que o torcedor do Flamengo quer ver o Vasco na segunda divisão? Quer ver o Vasco por baixo? Quer que o Vasco acabe? O contrário também vale? Vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre uma outra questão que envolveu um professor do Rio de Janeiro que sofreu uma espécie de ameaça, ou ameaças, né? Ele sofreu por conta de uma brincadeira feita na sala de aula. E vamos falar sobre isso nesse vídeo, que está acima desse tipo de coisa, porque o patrocinador desse vídeo, ele não tem clubismo. É a GoCase. A GoCase tem capinhas de celulares licenciadas do Flamengo, que você está vendo aqui alguns modelos, para telefones das mais diversas marcas, tá? Você encontra essas aqui personalizadas com o meu nome, inclusive. E não é só. A GoCase também tem a capinha do Vasco da Gama, a GoCase tem a capinha do Corinthians, a GoCase tem a capinha do Fluminense e também do São Paulo Futebol Clube, por exemplo. Porque ao todo não são só esses clubes, não. A GoCase, patrocinadora desse vídeo e que apoia o nosso jornalismo no YouTube, ela traz um enorme cardápio de capinhas para celulares licenciadas, que envolve o Atlético Mineiro, o Bahia, o Botafogo, o Ceará, o Corinthians, o Cruzeiro, o Flamengo, o Fluminense, o Fortaleza, o Grêmio Internacional, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo, o Sport, o Vasco e a Seleção Brasileira. São mais de 100 modelos, tá? Xiaomi, Motorola, Samsung, iPhone, para diferentes marcas e modelos de telefones. Você pode aproveitar a promoção usando o QR Code na tela ou o link na descrição do vídeo. Você compra 2 e leva 4 capinhas de telefone celular licenciadas por esses clubes no site da GoCase. Então acesse o link na descrição ou esse QR Code que está aí na sua tela, ok? Então, essa questão de o torcedor ficar contra ou não o adversário a ponto de querer que acabe, eu acho que existem dois entendimentos. O entendimento do torcedor, digamos, mais light, aquele cara mais racional, que não põe assim a paixão, o fanatismo à frente de tudo. Esse rubro-negro não quer que o Vasco fique na segunda divisão, ele quer derrotar o Vasco, enfrentar o Vasco, quer ter o adversário à sua frente. E o Vascaíno é a mesma coisa, ele quer que o Flamengo tenha... não vai querer que o Flamengo tenha um time tão mais forte do que o Vasco, como aconteceu nos últimos anos. Mas quer enfrentar o Flamengo. Esse é o Vascaíno, o rubro-negro, vale para corintiano, palmeirense, colorado, gremista, atleticano, cruzeirense, torcedor do Vitória, do Bahia, não importa. É normal, você quer vencer o seu adversário. Mas eu acho que a maioria da torcida não pensa assim, tá? Esse pensamento mais neutro, mais equilibrado, é o nosso pensamento também como jornalistas. Se você parar a pensar, você é um jornalista esportivo, você quer times fracos? Não, eu quero times bons, bons jogos competitivos. Isso vai gerar mais interesse pelo nosso trabalho como comentarista, como repórter, como jornalista na área de esportes. Mas o torcedor, no geral, ele não quer saber. E a gente vê isso em várias partes do mundo. Quando um time é rebaixado, o rival direto comemora efusivamente. O fantasma da Série B, essa brincadeira, esse personagem que surge nas horas em que o time grande é rebaixado especialmente, ele cresceu lá na Argentina, especialmente quando o Independiente foi rebaixado, e o torcedor do Racing até hoje se diverte com isso. O do Boca até hoje se diverte com o rebaixamento do River Plate também, porque era algo inédito, nunca tinha acontecido, ocorreu há 11 anos. Então você tem aí um cenário em que esses torcedores, no grosso, a grande quantidade, na minha opinião, não está nem aí se o rival está por baixo. Se você discorda, até comente aqui embaixo. Use a área de comentários do vídeo para dizer o que você pensa disso. Eu acho que é normal, porque o torcedor ele é zoado, o rival sacaneia, tira sarro quando está por baixo, então ele quer ver o outro se ferrar mesmo. Do ponto de vista lógico, claro que o ideal é que os dois possam competir para grandes jogos. A rivalidade cresceu evidentemente porque eles no passado se enfrentaram muitas vezes em jogos com os dois lados vencendo. Um lado vence uma vez, outro lado vence outra vez, um dá uma goleada, o outro devolve. É isso que forma uma rivalidade entre dois clubes de futebol. Mas, evidentemente, o torcedor mais apaixonado, mais fanático, ele não pensa nisso. Ele quer ver o rival lá por baixo, disso eu não tenho a menor dúvida. E um dos exemplos de que as pessoas pensam assim é que elas até passam do limite dessa rivalidade em situações como a vivida por um professor, o Pedro, no Rio de Janeiro, que gravou esse vídeo que você vai ver agora. Eu não queria estar fazendo isso aqui, mas se tornou necessário diante de tantas coisas que eu tô lendo desde ontem. Se você não me conhece, se apareceu no seu For You do nada, prazer, meu nome é Pedro, eu sou professor de uma escola no Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, eu postei um vídeo aqui no meu TikTok, uma brincadeira com meus alunos. Se você não sabe que vídeo é esse, entra no meu perfil aí e confere o último fixado antes desse vídeo aqui. E por que eu tô vindo falar desse vídeo de novo? E nesse tom um pouco mais sério, um pouco mais fechado. Porque desde ontem, quando esse vídeo viralizou, eu tenho lido coisas terríveis
a respeito da minha pessoa e do tipo de profissional que eu sou. Eu recebi muitas ameaças de morte, xingamentos e ofensas, inclusive ameaças de que entrariam em contato com o meu trabalho para solicitar a minha demissão. E de fato, algumas pessoas fizeram isso. Entraram em contato com o meu trabalho exigindo que eu fosse demitido. Me ameaçaram dizendo que iam entrar com uma ação judicial contra a minha pessoa. Isso simplesmente porque eu torço para um time que elas não torcem. E que tipo de reflexão eu quero trazer aqui pra gente? É que independente de que se você é Flamengo, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, enfim, o time que você torce, não importa. Na última semana, antes desse Flamengo e Vasco, teve outro Flamengo e Vasco aqui no Rio de Janeiro. Quem é do estado sabe o que aconteceu. O cenário de violência, guerra, pessoas mortas no meio da rua, sem roupa, enfim, coisa horrível. Todas elas travestidas de torcedores do Flamengo e do Vasco. E aí, quando um professor, no caso eu, faço uma brincadeira tão sadia com os alunos meus, por que eu recebo tantos xingamentos e ameaças de morte e enfim, esse tipo de coisa? O que difere você que está me ameaçando daquele que está matando o outro no meio da rua? Você realmente deseja que eu perca meu emprego só porque eu sou Flamengo e você é Vasco ou Fluminense? Se a sua resposta para essa pergunta foi sim, então para mim em nada você é diferente daqueles outros que estavam aqui no Rio de Janeiro na semana passada promovendo caos entre torcidas no meio da rua. Elas são crianças e elas entenderam toda a brincadeira, tanto que foram elas que puxaram a brincadeira. Nenhuma criança foi obrigada, humilhada ou exposta no meio disso tudo. Elas riram e se divertiram, porque são crianças e entendem o espírito da brincadeira. Já você, adulto amargurado, aprenda um pouco mais com essa criança. Aprenda um pouco mais com meus alunos que nem flamenguistas são e gritaram Mengo só pela brincadeira. Se gritassem Vasco, Fluminense, Botafogo, ainda seria brincadeira e estaria tudo bem. Porque embaixo da camisa do time ainda tem um ser humano, de carne e osso, como eu e você, que sangra igual, que chora igual e que merece o mesmo respeito que eu e você merecemos. Então, num cenário de tanta violência e morte, não promova mais ódio. Entra na brincadeira. A sala de aula transforma vidas, como transformou a minha. E no meio disso tudo, eu fico realmente com a pureza da resposta dessas crianças. Porque, acima de tudo, a educação ainda é a arma mais poderosa que a gente pode usar para mudar o mundo. Essa atitude, assim, desse tom que ele relata, ela evidencia que realmente as pessoas ficam muito fanáticas. Acontece com a gente. Tem muita gente que não gosta do jornalista, acontece comigo, com outros colegas, porque o cara sabe o time do jornalista. Por mais que o jornalista seja crítico com o seu próprio clube. E o cara não percebe quando o jornalista é crítico com o seu próprio clube. Ele só percebe quando o jornalista elogia seu próprio clube, que vai acontecer também. Ele só olha o que lhe interessa. E aí acha que o cara é o defensor daquele clube. Não é. Mas o curioso é que antes de você saber o time do jornalista, o que você mais vê? Qual o time de fulano? Por que aquele jornalista torce para aquele time? Será que ele torce pelo outro? O sujeito quer saber o time do jornalista e quando sabe e descobre que não é o time dele, ele passa a perseguir. Isso acontece demais. E o mais patético, ele não tem a mesma postura com relação aos jornalistas que torcem pelo time que ele também torce. Mesmo que esses sejam jornalistas que nunca criticam o próprio clube. Olha que tem por aí, que sempre defendem o próprio clube. Bem, eu fico muito à vontade para falar, porque quem me acompanha aqui sabe muito bem a minha postura com relação ao Flamengo, que sempre foi crítica, desde meus tempos de repórter, lá nos anos 90, no final dos anos 80, trabalhando na imprensa esportiva do Rio, até hoje. Sempre foi assim. E assim vai ser. Quando a gente tem que criticar, critica, tem que elogiar, elogia, procurando um ponto de equilíbrio, até porque a pior coisa que alguém pode fazer para o seu próprio clube é não criticá-lo nos maus momentos. Se você quer o bem do seu clube, o bem do futebol, você tem que criticar quando a coisa vai mal. Por isso que eu critico muitas vezes, é só você observar times que não são o meu e que fazem, têm as piores decisões na gestão financeira. Times que estão indo para o buraco. E eu estou sempre criticando. Se eu fosse pensar no interesse do meu clube de coração, o que eu ia fazer? Porra, legal, o time foi campeão, contratou bons jogadores, negócio aí de finanças, não interessa não, deixa afundar. Mas não, isso não seria honesto. Então a minha postura é sempre criticar quem gasta mais do que arrecada, não importa a cor da camisa. Há mais de 10 anos eu criticava muito o Flamengo. Aí o Flamengo entrou nos eixos. Aí não dá motivo para ser criticado por isso. Mas já deu motivos diversos. Por demissões equivocadas de jogadores, por contratações mal feitas, por desorganização do departamento de futebol, né, por aproximação com políticos em momentos delicados do país e do mundo, como na pandemia, aproximação que envergonhou a muita gente, que torce pelo clube, sempre teve crítica e sempre vai ter. E vai ter elogio quando for o momento. E cabe também ao dirigente de cada um desses clubes entender que a crítica não é uma declaração de guerra. A crítica ela é pontual. O mesmo que critica amanhã pode elogiar,
desde que faça por merecer um elogio. Assim que deve funcionar o trabalho da imprensa esportiva, da imprensa em qualquer área de atuação, ok? Então é isso, gente. Esse vídeo tem o patrocínio da Golcase. Eu mostro mais uma vez aqui para vocês as capinhas dos times de futebol. Você vê que tem do Fluminense, e tem do São Paulo, e tem do Corinthians, e tem do Vasco, e tem as capinhas do Flamengo, tá? Que são modelos, todos eles licenciados. Você já viu aí os times que tem, né, que licenciaram para a Golcase a confecção e a venda das capinhas. Elas são muito legais, de ótima qualidade, tem garantia, e você pode adquirir com o cupom Mauro César, aproveitando aí o QR Code ou o link aqui na descrição do vídeo. Tá legal? É isso aí. Lembrando sempre os destaques aqui na nossa descrição do vídeo, para o canal de cortes, clube de membros, uso 360 com produtos do canal, curso online de jornalismo esportivo e também o meu blog no UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. É isso, valeu e saudações.